papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Gostou da música? Então conheça o nosso DVD. Minha vida é uma viagem. Crianças, tudo bem com vocês? Que saudade de cada um de vocês eu tenho sentido. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos tendo essa oportunidade de nos encontrarmos virtualmente. O que vocês andam fazendo por aí? Mandem depois notícias para a tia Gisele, né? Mandem fotos, conta para a tia Gisele o que vocês fizeram no período de férias. Essa semana a tia Gisele voltou com as aulas, né, no sistema remoto. Eu imagino que vocês também voltaram às aulas, né, agora no início de agosto. Hoje nós vamos falar sobre os pais. Hoje é o dia dos pais. Vocês já deram um abraço no pai de vocês? Um beijo? Então, a tia Gisele vai contar a história na Bíblia de um pai muito legal, de um pai que é conhecido como o pai da fé. Vamos lá? Vamos aprender? A tia Gisele vai contar para vocês a história de Abraão. Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Será por que ele recebeu esse título, né? O pai da fé. A Bíblia diz que Abraão, ele morava com a sua família, né? Ele era da terra de Ur dos Caldeus. E ele vivia perto dos seus pais, dos seus irmãos, junto com a sua esposa, que chamava Sarai, e com seu sobrinho, que chamava Ló. Ele tinha um rebanho muito grande e também tinha muitos empregados que trabalhavam para ele. Era um homem rico, muito rico. E um dia, Deus falou com Abraão. Ele também era um homem de muita fé. E Deus falou para ele assim: Abraão, naquela época, ele ainda não, Deus não tinha mudado o nome dele. O nome dele era Abrão, e da sua esposa Sarai. E Deus disse para ele assim: Abrão, você precisa sair da sua terra, da terra da sua família, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. Naquela época ele já estava com 75 anos. Ele não tinha filhos. E aí, sabe o que ele fez? Ele sempre acreditou em Deus. Ele obedeceu. Ele deixou tudo, chamou a sua esposa, conversou com ela, conversou com o sobrinho Ló e juntou todos os seus pertences e foi embora, rumo àquela terra que Deus disse que daria a ele.
mas ele não sabia para onde era. Já pensou você ter que mudar de cidade, largar a sua família aqui em Catalão e morar em outro lugar, mas você não sabe nem para onde você vai? É estranho isso, não é? Mas a Bíblia não fala que Abraão ficou pensando se ele iria obedecer ou não. Ele partiu. O versículo diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. E mesmo sem ter os filhos, né? E Deus falando para ele que ele seria muito abençoado nessa terra que Deus daria para ele, e que ele teria uma grande nação, tão grande a descendência dele, assim como as estrelas que tem no céu. Abrão creu em Deus e partiu. Ele, a sua esposa, a Sarai, e o seu sobrinho. E levou tudo o que pertencia a ele. A Bíblia diz que ele era um homem muito abençoado. E que as pessoas, elas falavam com ele, e ele ouvia, ele dava atenção, né? Ele era um homem que ensinava a palavra de Deus, e ele fazia muito bem as pessoas que trabalhavam para ele. Ele não era mal para as pessoas, porque ele era um grande servo de Deus. Chegou um ponto que Abraão foi parando, né, nos lugares, até onde Deus mostrou para ele aonde ele ficaria, que Abraão disse assim para o sobrinho dele: olha, Ló, nós já somos muito ricos, nós temos muito gado, muito prata, muito ouro, e eu acho que já não cabe mais os nossos rebanhos juntos, porque são grandes demais, né? Muitos funcionários, e nós daqui um dia vamos começar o quê? A ter problemas, os meus funcionários com os seus. Eu acho que é bom que a gente se aparte, cada um de nós escolhamos um lugar, né, pra gente ficar, e aí nós vamos começar a nossa vida naquele lugar. E aí o Senhor permitiu que Abraão tivesse sabedoria. Ele disse pro sobrinho dele: você pode escolher para onde você quer ir. Aí o que Ló fez? Ele olhou toda aquela campina onde eles estavam, ali perto do Jordão, que tinha muita água e tinha muitas coisas boas, e ele escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim Abrão e Ló se separaram, e habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até chegar a Sodoma. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, você ergue os olhos e olha onde você está. Olha o norte, olha o sul, olha o oriente e o ocidente. Porque essa terra que você está vendo, eu te darei. Eu darei a você e a tua descendência para sempre. E eu farei da tua descendência como pó da terra. Então se contará a tua descendência. A tua descendência será como as estrelas no céu. Abraão olhou para as estrelas. Eu acredito que sempre ele fazia isso. Olhava para as estrelas e ficava pensando: como eu terei uma descendência tão grande se eu não tenho nenhum filho? Mas a Bíblia diz que Abraão nunca deixou de acreditar no Senhor. Sabe quanto tempo Abraão esperou até que o dia que nasceu o seu filho chamado Isaac, com a sua esposa Sarai? E lá, depois de 25 anos esperando, nasceu o filho de Abraão, que chamava Isaac. Abraão, ele soube esperar no Senhor. E ele foi um pai muito abençoado. Ele teve muitos momentos difíceis na vida dele. Teve um momento que ele passou uma grande prova. Deus pediu a ele que ele fizesse algo, né? E isso trouxe tristeza ao coração dele, porque Deus queria mostrar o quão grande era o amor de Abraão por Deus, né? E ele ficou escolher entre o filho e Deus. Mas Abraão não escolheu o seu filho que ele tanto amava, o Isaac. Ele escolheu estar com o Senhor. Mas naquele mesmo momento, Deus deu livramento,
Porque o objetivo de Deus nunca era tirar Isaac de Abraão, mas era mostrar o quanto Abraão era fiel ao seu Deus. E Deus livrou Isaac do mal e Abraão continuou com ele. E a Bíblia diz que eles foram um povo muito abençoado e muito bem sucedido. A tia Gisele deixou esta como última imagem, porque eu gostaria que vocês pensassem, olhassem para o céu. Olha só, Deus disse para Abraão: eu vou te dar uma descendência, assim como as estrelas do céu. E ele esperou por 25 anos para ter o seu filho tão querido e amado que era Isaac. E ele teve fé, ele não deixou de acreditar. A sua esposa, ela não acreditou, ela teve dúvidas, mas Abraão não. Ele creu em Deus e creu nas promessas que Deus tinha feito a ele. Nós também devemos crer em Deus. E nós devemos pensar e nos espelhar nesse pai, que não escolheu nem o filho dele teve mais lugar no coração dele do que o próprio Deus. Às vezes, nós fazemos coisas que entristecem o coração dos nossos pais. Mas hoje, que é um dia especial, eu gostaria que vocês pensassem sobre o papai que Deus deu para você. O quanto ele é bom, o quanto ele é abençoado, o quanto ele tem sido um instrumento de Deus na sua vida. Vamos ouvir agora um versículo que a tia Gisele escolheu para que a gente aprenda no dia de hoje. Fala sobre os pais. Vamos prestar atenção? O versículo que a tia Gisele escolheu é esse aqui, ó. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Este versículo está em Provérbios, no capítulo 1, e ele é o versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Obedeça ao seu papai, seja bênção na vida dele, seja um instrumento de bênção na vida do seu pai. Ouvindo, amando, respeitando, fazendo com que ele sinta muita alegria e muito prazer de tê-lo como filho ou como filha. Hoje nós vamos ter uma oficina de artesanato com a Beatriz. A Beatriz, ela já foi aqui da nossa igreja e agora ela mora em Brasília. Ela vai ensinar uma técnica muito legal que é tie-dye. É uma pintura que nós podemos fazer na nossa casa, nas nossas roupas. E essa pintura fica muito colorida, muito linda. É tendência na internet, tendência das blogueiras, na televisão também. E é uma coisa legal, prática. E você pode aproveitar para aprender e até fazer uma lembrancinha para o seu papai e para todos da sua casa. Você pode usar até uma camiseta que você tem usada, não precisa comprar uma camiseta nova. Então, daqui a pouquinho vocês vão aprender com a Beatriz, filha do presbítero Isaías e da Janaína, como fazer a camiseta. E vai ser legal essa oficina porque vocês vão matar a saudade dessa amiguinha e da Luísa também, que é a irmãzinha da Beatriz e que é a amiguinha de vocês também. Então vamos voltar lá ao versículo. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, meu papai Rubinho, que é uma bênção na minha vida, ele é muito especial para mim. Sempre foi um instrumento de Deus na minha vida, me ensinou a andar nos caminhos de Deus, me levou à igreja, me ensinou valores e princípios. E até hoje, ele é um pai maravilhoso. Eu amo meu pai. Não deixe de falar para o papai de vocês o quanto vocês amam eles, o quanto eles são importantes na vida de vocês. E não deixe de ouvir a instrução do teu pai, nem o que ensina a tua mãe. Porque Deus diz que feliz é aquele que ouve e que atende e que obedece o Senhor. Nós aprendemos hoje com Abraão, o nosso pai da fé, que ele ouviu o Senhor, ele obedeceu o Senhor. E ele foi extremamente abençoado. Um homem muito rico, um homem rico de Deus, rico de prosperidade, sim, mas rico do amor de Deus. Um homem que esperou 25 anos para ver as promessas de Deus serem cumpridas na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos por este dia maravilhoso, por mais uma escola dominical. Porque hoje aprendemos como Abraão, Deus, foi um servo fiel ao Senhor. Ó Pai, como ele soube esperar durante todos esses anos. Ó Deus, como ele teve fé, ó Deus, naquilo que o Senhor falou para ele, ó Pai.
Imagino, Senhor, que muitas vezes ele olhou para o alto e pensou, né, eu serei pai de uma grande nação. E realmente ele foi, porque de Abraão, ó Deus, vem a nossa descendência. Ó Deus, todos nós. Ó Pai, obrigada, Senhor, porque esta história de Abraão está aqui na Tua Palavra. E nós podemos aprender tanto com esse servo do Senhor. Ó Deus, um homem como nós, que também pecou, que também fez coisas erradas, mas que tinha fé, ó Deus, no Deus verdadeiro. Ó Deus, que servia e obedecia ao Senhor de todo o coração. Abençoe os papais da nossa igreja, Pai. Obrigada pela vida do meu papai, pelo pai das minhas filhas, Pai, que é uma bênção também. Abençoe todos, ó Deus, todos os papais. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Olá pessoal, nós estamos aqui com a Beatriz e ela vai nos ensinar hoje como que a gente pode estar fazendo o tingimento de uma peça de roupa com a técnica que está todo mundo aí usando, que é o tie-dye. A gente vai fazer de uma forma divertida na nossa casa, produzindo uma camiseta única, customizada e mais em conta do que se a gente fosse comprar essa peça já pronta. Utilizando uma camiseta branca, pode ser usada, não precisa ser necessariamente uma camiseta nova. Nós resolvemos fazer no piso aqui de casa mesmo e para isso a gente forrou ele com papel, com plástico por baixo para evitar qualquer sujeira depois difícil de ser retirada. Nós vamos precisar de um borrifador com água. A gente também trouxe uma garrafinha que também tá com água, alguns copos descartáveis, alguns fios de linha que a gente vai precisar amarrar, colherzinhas para mexer, um garfo e a gente vai precisar da tinta, né, Beatriz? Mostra aí para nós. É uma tinta própria, né, para tecido, tá certo, gente? É isso que nós vamos gastar de material. Então vamos lá ver como é que a gente faz. O primeiro passo é pegar o borrifador com água e umedecer a sua peça. Então você vai pegar a camiseta, vai esticar ela aí, né, sobre o solo e borrifar água nela. Faça isso por toda a extensão da peça. A segunda parte agora é escolher as cores que vão compor aí a estampa da sua camiseta tie-dye e fazer a dissolução dela na água. Então você vai dissolver, você vai pegar o potinho aí de tinta, vai pegar um copo descartável e aí você vai dissolver. Você vai virar aí o frasco, a gente vai colocar metade do conteúdo que veio no frasquinho de tinta. Bom, então despejamos metade do frasco de tinta e agora vamos colocar aí água e misturar bem com a colher. Isso nós vamos fazer com todas as outras tintas que nós vamos estar utilizando. Pega a colherzinha, mistura aí bem para ficar de forma homogênea. E vamos fazer com as outras cores também que nós vamos usar. Depois que a gente umedeceu a camiseta, que nós dissolvemos as tintas em água. Inclusive fizemos até algumas misturas aqui, porque nós não encontramos todas as cores que nós gostaríamos. Então a gente andou misturando aí o rosa com azul claro, para ficar meio que um tom de lilás, que é uma opção também que vocês podem estar fazendo aí. Pensamos também na opção de misturar o azul com o amarelo, para poder ter a tonalidade do verde. Só porque aí resolvemos que a gente não vai usar verde nessa blusa. Mas você tem essa opção também de não precisar comprar todas as tintas e trabalhar aí com as cores primárias, com as cores secundárias e até mesmo as terciárias, fazendo mistura de cores. Agora você vai pegar o garfo e aí nós escolhemos. Existem várias maneiras, você pode procurar na internet de estar fazendo a amarração ou a forma de você dobrar a sua peça para fazer o tie-dye. Nós escolhemos aí essa forma com o garfo. E aí é o seguinte, você pega o garfo, coloca aí no centro da peça e você vai girando. Você vai girando, vai enrolando ela aí o máximo que você vai conseguir, vai juntando aí as bordas dela. E agora nós vamos pegar
alguns pedaços de barbante e vamos fazer algumas amarrações. Também que a gente está usando barbante, né? Na verdade, isso aí é uma linha de fazer crochê, porque era o que a gente tinha em casa, mas se você tiver aquelas liguinhas que a gente usa para, por exemplo, fazer amarração de pamonha, você pode estar utilizando elas também, aquelas liguinhas elásticas. Mas aqui a gente está usando o material que a gente tinha. Então nós vamos fazer uma amarração, ó, bem no centro da peça. É interessante que seja um material fininho, porque aí a marca fica mais fina. E aí a gente, nisso tá como se a gente estivesse separando aí, né, a peça, né, em duas partes. E aí a gente vai pegar pelo menos mais outro barbante e fazer a outra amarração, dividindo então a peça, não em duas, mas agora ela vai ficar dividida em 4 partes. Pode fazer um nozinho mesmo. E aí a gente corta esse excesso de linha que sobrou. Aí nós estamos agora pegando um outro pedaço de linha, amarrando, agora tentando distribuir a peça em 4 partes. E aí nós pegamos a tesoura, depois que a gente dá o nó, só mesmo para fazer o acabamento aí, tirando o excesso mesmo da linha que sobrou. Nós resolvemos amarrar pela 3ª vez a peça, então nós estamos fazendo uma 3ª amarração nela. E aí, depois que a gente terminar agora de amarrar, a gente vai começar a brincar com as tintas. A gente vai pegar e vai despejar, né, um pouco do líquido em pedacinhos da peça, aí, conforme a criatividade permitir. Bom, e aí agora, né, conforme a criatividade aí da Beatriz, ela tá preferindo até utilizar a mesma colher. O que que ela vai fazer? Ela tá pegando aí cada pedacinho da peça, né? E vai despejar aí um pouco de tinta. E vai intercalar, né? Ela começou com esse azul mais escuro. E aí ela vai passar para outra cor depois. Bom, a Beatriz já tá quase finalizando, né, a tintura aí da peça dela, com as cores que ela escolheu, né, dispostas da forma que ela achou melhor. E depois que ela terminar esse lado da peça, a gente vai estar virando a peça para ver como é que tá do outro lado e podendo colocar tinta de lá também, para que a blusa fique toda tingida aí com essa técnica. Então agora, né, vai estar virando a peça, ó, para ver ainda quais retoques que podem ser feitos do outro lado. E aí ela vai estar fazendo esses retoques aí, vocês podem ver que ainda tem, né, desse lado do verso da camiseta tem partes aí, grande quantidade de uma parte branca, então ela vai estar pegando a tinta também e vai estar colorindo aí esses espaços, usando também, continuando a usar os 2 lados da peça dela. E agora a orientação é que espere aí por umas 2, 3 horas essa peça secar, para depois nós soltarmos, né, as cordinhas, cortarmos ela, abrir a blusa e ver o resultado. Porém, o que a gente vai estar fazendo? Surgiu aqui uma ideia nossa, isso a gente não assistiu nos vídeos do YouTube até então. A gente vai dar uma acelerada no processo, para não ter que esperar 2, 3 horas. Então a gente vai usar um secador para isso. E a gente vai secar a peça com nosso secador de cabelo. A gente acabou fazendo 3 camisetas. Depois a gente vai postar uma foto aí, mostrar pra vocês como que ficou o resultado das 3.